Estava tudo. E aí Deus nos presenteou com mais 3 crianças e a gente pôde apresentar, né? Que coisa maravilhosa. Aleluia. Eu quero deixar uma palavra hoje, né? Não sei se já... tá. Então, para quem está acessando, né, a nossa live, em nome de Jesus, o Senhor vai falar poderosamente com você, né? Eu creio que, assim, essa palavra Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que para quem está acessando, para quem veio hoje para o culto, então essa palavra é para você. Às vezes a gente vem para o culto e ouve uma palavra e fala assim: nossa, eu conheço uma pessoa que ela tinha que estar aqui, né? Ela precisava ouvir, mas Deus traz a pessoa certa para ouvir aquilo que Ele quer falar. Então, se a pessoa não veio, essa palavra é para você que veio. Amém? Então, Deus vai falar com quem está aqui presente. Deus vai falar com quem está acessando a live agora, né? Então, essa palavra é para você também, em nome de Jesus. Quero falar... Segundo Samuel 21, 1. Primeiro. Amém? Todos acharam? Fala assim: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinha jurado, porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-lo. E disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. E disse aos filhos: e nos dê 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse ao rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonathan, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a
Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Abriel, filho de Basilai, Meleonita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, e nos dias primeiros, no princípio da cega da cevada. Então Rispa, até aqui, eu vou ler até aqui, depois eu quero explicar para vocês, depois eu continuo. Então, essa palavra, ela é muito poderosa. Eu gosto muito dessa palavra. Ela é muito forte. A palavra de Deus diz que nos dias de Davi, houve 3 anos de fome, mas uma fome terrível, uma grande seca. E Davi achou estranho aquela fome, aquela seca, as coisas não mudavam, as coisas não fluíam. E ele consultou ao Senhor, né? Senhor, está muito estranho essa seca, essa fome que está acontecendo. E o Senhor falou para ele, por causa de Saul e da sua casa sanguinária, né? Essa fome é por causa deles. E aí, Davi foi até os gibeonitas e falou com os gibeonitas, né? Que ele consultou o Senhor, e o Senhor falou que a fome era por causa da casa de Saul, porque tinha matado os gibeonitas. E aí o Davi falou assim: o que queres que eu faça por vocês? Para que, né, a bênção do Senhor venha novamente para nós. O que eu posso fazer? O que eu posso consertar, né, esse erro que Saul fez? O que eu posso fazer por vocês? Aí ele falou assim, os gibeonitas falaram: nós não queremos nem ouro, e nós também não queremos prata, não queremos nada. Nós queremos 7 homens da casa de Davi, 7 homens da sua família, para nós enforcar perante o Senhor. Aí Davi falou assim: eu os darei esses homens. E aí Davi, né, ele vai até a casa de Saul. Saul já tinha morrido há muitos anos já atrás. Davi vai até a casa de Saul e ele pega 5 filhos de Mical, que era filha de Saul, e ele também pega 2 filhos de Rispa, que era concubina de Saul. Ela era uma das mulheres de Saul. E ele manda, né, dar ordem para enforcar aqueles homens. Então a gente vê essa história, é uma história assim, né? É uma história assim, meu Deus, misericórdia, é como se fosse uma história de vingança. Mas não é. O que acontece? Nos dias lá atrás, nos dias de Josué, há muitos e muitos anos atrás, Davi fez um acordo com os gibeonitas diante do Senhor, que ia poupar a vida dos gibeonitas, ia poupar a vida deles, porque os gibeonitas não eram povo de Deus, mas eles quiseram morar ali, acabou que enganando na época Josué e tudo. Então, mas Josué acabou poupando a vida deles e falou que não ia tocar neles, ia deixar eles viver diante do Senhor. Josué fez isso, Davi não, Josué. Então Deus aceitou aquele acordo. Mas o que acontece? Depois de muitos e muitos anos,
para frente, entra o rei Saul na história, é levantado como rei, e aí o rei Saul vai lá e fala, não quero esse povo aqui não, vou matar esse povo. E ele pega o exército dele e dá ordem para matar o povo. Então, o que acontece, amados? Dessa palavra, nós tiramos tantas lições. Quando nós fazemos um acordo diante de Deus com alguém, quando nós demos a nossa palavra diante de Deus, nós temos que cumprir. E Saul sabia, né? Ele sabia que Josué lá atrás tinha poupado a vida daquele povo e tinha feito diante do Senhor. E Saul não quis nem saber, mano, quase eliminaram todos os gibeonitas, derramaram muito sangue sobre a terra. Então Deus trouxe uma grande fome naquele lugar por tanto sangue derramado. Por isso que quando veio a fome, que Davi consulta o Senhor fala, é por causa da casa de Davi, é por causa da casa de Saul, né? Porque a casa de Saul é uma casa assassina, é uma casa sanguinária. E aí é onde aqueles homens falam, eu quero os 7 homens da casa de Saul, porque nós queremos enforcá-lo diante do Senhor. O gibeonita exigiu isso. E Deus aprovou. Por quê? Porque eles quebraram um acordo. Se você faz um acordo diante de Deus, você tem que cumprir o acordo. Deus é um Deus de palavra, amados. Deus é um Deus de compromisso, de palavra. Deus é sério com as coisas dele. Se nós fizermos um juramento, se nós fizermos um propósito diante de Deus, nós temos que cumprir a nossa palavra, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que tomar cuidado quando nós chegamos diante de Deus e nós falamos, Deus, eu vou fazer, e chega na hora não faz nada. Então a gente faz acordo diante de Deus, a gente faz aliança diante de Deus, a gente faz compromisso diante de Deus, né? E depois a gente não está nem aí. Muitos não estão nem aí, quebra aliança, tem ali, quebra aliança com seu pastor, com a sua igreja, vai embora, não está nem aí. Então é muita coisa. Quando se faz as coisas diante de Deus, tem que respeitar. Tem que perguntar para Deus novamente, Deus, eu fiz isso, né? Então a gente não podemos, não somos dono da nossa vida, da verdade. Nós temos um pai e nós temos que perguntar para esse pai. Mas Saul sempre foi assim. Saul sempre foi um rei rebelde, fez o que ele quis, né? O Senhor falava, faz assim. Davi ia e fazia do jeito dele. Deus levantou o profeta Samuel para sempre orientar Saul. Mas Saul fazia as coisas, às vezes, do jeito dele. Na hora que não era para fazer o sacrifício, ele ia lá e fazia o sacrifício. Às vezes fazia o sacrifício sem a presença do profeta Samuel. Teve um dia que era para fazer um sacrifício, Samuel demorou, falou, vamos fazer nós mesmos. Fez do jeito deles. Não respeitou o seu líder, o homem de Deus que Deus colocou na vida dele. E foi fazer do jeito dele. Só porque era uma autoridade, foi querer fazer o que queria. E não é dessa forma. Então você pode ver que depois de muitos anos, gente, foram muitos anos, de Josué até ser levantado o rei Saul, foram muitos anos. Eu não tenho ideia de quantos anos, mas foram muitos anos. Mas Deus não esqueceu. Deus falou assim, ele não respeitou, né, ali, a palavra ali, o acordo que Josué, meu servo, fez lá atrás. Ele não respeitou e foi lá e fez do jeito dele. Não é dessa forma mais, né? Então nós temos que respeitar a liderança, a pessoa que Deus coloca na nossa vida. Na vida de Saul, Deus colocou ali Samuel
para orientar, para falar com ele, mas às vezes ele fazia do jeito dele. E quando Deus coloca pessoas na nossa vida, como líder na nossa vida, se nós não respeitarmos, se nós queremos fazer do nosso jeito, e não respeitar aquele que Deus colocou na nossa vida, então o que acontece? Lá na frente vai dar errado, vai ter problema. E foi o que aconteceu, Ele foi lá, quase que exterminou todos os gibeonitas. E aí o que acontece? Os gibeonitas, e o povo não era nem povo de Deus, Mas Deus foi lá e permitiu a fome de 3 anos em Israel. Por quê? Porque Deus é um Deus de palavra. Falou, Deus falou, está falado. Foi falar diante de Deus, então, precisa ser cumprido. Precisa respeitar o acordo que foi feito. E aí o que acontece? Aqueles homens falaram, eu quero 7 homens na casa dele. Aí foi lá e pegou esses 7 homens e levaram para enforcar. E um desses 2 que foram pegos, foi 2 filhos dessa mulher de Saul, dessa concubina de Saul. E ela chamava Rispa, E essa mulher, ela ficou desesperada. E o que ela fez? Levaram os filhos dela para enforcar, e ela foi atrás. Ela foi atrás, e a Bíblia diz, que ela pegou um pano de cilícia. Esse pano de cilícia quer dizer um pano de saco, quer dizer um pano de humilhação. Vou ler aqui para vocês. O versículo 10, tá? Fala assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e os estendeu-lhe sobre uma penha, sobre o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais de noite no campo. E foi contado a Davi o que fizeram Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então o que aquela mulher fez? Ela acompanhou aqueles homens, chegaram lá, ela viu, que mataram todos aqueles homens, enforcaram. E ela ficou ali, ela levou seu pano de saco, ela colocou ali sobre a pedra, e eu creio, ela fez uma cabana ali, porque ela ficou ali noite e dia, e ela tocava ali. O que acontece? Ela tocava os animais da noite, para não comer as carnes dos seus filhos que estavam pendurados, enforcados. E de dia ela tocava os urubus, as aves, para não comer os seus filhos mortos. E muitos historiadores dizem que isso durou de 3 a 5 meses, até a chuva vir sobre a terra. Ela não saiu de frente do corpo dos seus filhos. Ela não cessou de tocar ali os animais, de dia, de noite e de dia as aves. Pensa mais, você vê ali emocionalmente o coração dessa mulher, vendo ali na frente os seus filhos deteriorando, apodrecendo, fedendo. Imagina a podridão que era ali, 7 homens mortos, pendurado, cheiro mau, e eles ali, exposto, se decompondo, se deteriorando, os bichos, as larvas comendo, e ela assistindo, ela vendo dia após
ia. Vinha o urubu e ela tocava o urubu. Não vai comer a carne do meu filho. Chegava de noite, quem sabe as onças, quem sabe, né? Um leão, cobras, tanto bicho aparece de noite. Mas ela tocou e ela não permitiu que aqueles bichos comessem a carne dos seus filhos. E ela olhava para os seus filhos, sendo ali, apodrecendo todo o tempo. Amados, eu vi um pastor ministrando e ele falou que muitos historiadores dizem que o amor dessa mulher, diz que foi um amor assim muito forte, amor de mãe. Porque ela cuidou dos filhos, dos cadáveres, cuidou dos filhos mortos. Porque o que acontece? Antigamente, quando colocava essa punição de enforcar alguém, de não enterrar o corpo depois, era a pior punição da face da terra, uma das punições terríveis, porque ficava exposto lá e os bichos comendo aos poucos, rasgando. Era uma coisa que era uma vergonha, era uma indignação, era tipo assim, esse aí não valia nada, ele não prestava, ele era uma vergonha para a sociedade, ele não é digno de ser enterrado. Então esse era um tipo de punição terrível. E ela, né, ela ficou ali todos esses meses, não foi contra porque eles foram mortos. Ela ficou ali todo aquele tempo porque ela queria um sepultamento decente para os seus filhos. Ela ficou ali tocando os animais, tocando os bichos. Amados, quando foi para mim para o sítio, olha, porque Deus falou comigo para mim ir. Deus falou. Mas antes eu falava, eu só vou quando tiver tudo cercado. Eu não vou ficar ali sozinha, não vou. Meu Deus, eu tenho, nossa, escuridão. Falei, nossa, o Carlos não vai estar lá, misericórdia, eu e a Nicole, sangue de Jesus. Eu só vou quando tiver tudo cercado. Mas o Senhor foi falando comigo, foi falando. Eu falei, Deus, eu vou assim mesmo, no nome do Senhor, não vou temer. O Senhor vai nos guardar. Mas, irmãos, não é fácil. A primeira noite minha da Nicole sozinha foi difícil. Muito difícil, a gente sozinha, não tinha uma casa, vizinho, nada, né? A gente falou, Senhor, nós estamos aqui no nome do Senhor. Então imagine uma mulher lá, sabe, no alto, no meio do nada. Imagina, ali de frente daqueles cadáveres, de frente daquela podridão, aquele cheiro terrível. E à noite, ela não ficava lá quietinha, não. Ela ficava tocando, ela via um barulho, ela já levantava e já vinha para cima. Opa, aqui não. Comer as carnes dos meus filhos, não. E ela não permitiu isso. Então é uma mulher, gente, muito corajosa, né? É uma mulher corajosa e nós precisamos ter essa coragem, sabe? Nós temos que ter essa ousadia, nós temos que ter essa coragem às vezes. E aí essa mulher ficou todo esse tempo lá porque queria essa dignidade, ela queria um enterro decente. E por que ela levou um pano de saco e colocou lá como sinal de humilhação? Foi dizendo, Senhor, olha, o meu rei pecou mesmo. Meus filhos estavam no exército também e pecou junto com ele. Tudo bem que Saul deu a ordem, mas eles também pecaram, então nos perdoa, Senhor. Foi aquele sinal de humilhação, aquele saco era como sinal de humilhação. Não era contra assim, Davi matou meus filhos. Não. Ela só queria era um enterro decente para os filhos. Nada ia comer as suas carnes, a não ser terra. Não vai voltar para
terra, da onde veio, mas os animais não vão comer. Amados, quantas mulheres desistem dos seus filhos? Filhos vivos. Ah, está drogado? Não quero mais não. Se vira. Ah, está isso? Não quero saber. Cansei. Desiste dos filhos vivos. O filho virou homossexual, sai da minha casa, não quero mais. O filho virou isso ou aquilo, não quero mais. Quantas mulheres, quantas mães às vezes fazem isso? Muitas lutam e relutam e sofrem, e chora, mas muitas desistem, não aguentam mais. Mas essa mãe, ela é um exemplo para nós. Essa mãe, ela lutou com aqueles animais, aquelas aves, aqueles animais, as carnes podres dos seus filhos. E hoje a gente muitas vezes os seus filhos, né, se ali se consumindo e falar, já entreguei na mão de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Entregar na mão de Deus é preguiça de orar, é preguiça de lutar, é que já cansou e desistiu. Entregar na mão de Deus, entrega, mas entrega de uma forma diferente. Senhor, o meu filho é teu. Eu já entreguei os meus filhos. Né? Meus filhos são teus, Senhor. E meus filhos, em nome de Jesus, é a herança do Senhor. Meus filhos, minha geração vai ser poderosa na terra. É assim que nós, mães, temos que agir. Eu não abro da minha geração ser poderosa na terra. Eu não abro mão disso. E eu declaro todos os dias: meus filhos são herança do Senhor. Meus filhos são do Senhor. Meus filhos eu entreguei para o Senhor. Eu não aceito o mundo vir e querer levar meus filhos. O pecado destruir os meus filhos. Vai contra o pecado, vai contra o diabo, vai contra essas aves, esses urubu que representam os demônios que veio para cima dos seus filhos. Não permita, o seu filho estar vivo. Seu filho está vivo, luta por ele. Luta por ele, não aceita, porque essa mulher lutou pelos seus filhos cadáveres, seus filhos apodrecidos. Então ela é o maior exemplo. Amém, amados? E o que acontece? Chegou até Davi o que estava acontecendo naquele lugar. Davi, você sabe a Rispa, concubina de Saul? Então, que levaram os dois filhos dela, então ela está lá até hoje. Já faz 4 meses. E ela ainda está lá. Está lá tocando os urubu. Está lá tocando os animais. Davi ficou tão comovido que Davi falou assim: nossa, mas ele falou assim, eu já tenho que buscar os ossos. Aí ele lembrou que Saul tinha morrido já há alguns anos atrás. Ele falou: vou buscar os ossos de Saul e vou buscar os ossos de Jonathan, né? Vou buscar os ossos de Jonathan e já vou mandar retirar todos os ossos dos enforcados e fazer um enterro decente ali junto com Saul, junto com todos. E assim Davi fez, né? Davi fez isso. E ali retirou ali aqueles homens, né? Daquela forca, aqueles ossos, aquela caveira, né? Que já tinha carne, acho que já estava apodrecida, né? E a Bíblia diz que eles levaram e fizeram um enterro digno. E aí essa mãe pôde descansar em paz. Mas ela não abriu mão, ela não desistiu. Vamos ler o 11.
Fala assim: então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, e os quais o furtaram na rua de Bet-San, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gibeá. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. Então, aquela mulher teve o que ela queria. Os ossos foram levados, mas nada comeram a carne deles. Aí o 14 fala assim: e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura do seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. Depois de saída do Senhor cessou e a chuva desceu. Enquanto não houve ali o enterro digno, a chuva não desceu. Aí o Senhor se aplacou, quer dizer, o Senhor deu basta e a chuva veio. E as coisas voltaram novamente do jeito que era antes. E tudo isso aconteceu por causa de quê? O que eu acabei de falar, né? Por causa de Saul, que não respeitou ali o que Josué fez lá atrás, um acordo diante do Senhor. Então, amados, eu fico pensando, essa mulher, ela não era uma mulher qualquer. Essa mulher, ela era uma das esposas de Saul. Uma das esposas do rei, ela morava no palácio. Imagina, de repente você está no palácio ali, né? Você tem uma vida boa, você tem ali, todo ali um conforto. Daqui a pouco você está no meio do mato, daqui a pouco você está num lugar que está um cheiro terrível, daqui a pouco você está diante dos animais, não podia nem vir para casa tomar banho, porque os olhos dela não cessavam de olhar os bichos de dia e os da noite. Eu quero que coloque uma foto para mim, que eu coloquei, tem uma foto aí, mais ou menos para vocês terem uma ideia. Uma foto. Põe ali para mim. Mais ou menos para vocês terem uma ideia do jeito que foi. Eu vou te contar, viu? De dia até que daria para tocar os urubu, agora de noite, gente. Pensa à noite a onça vindo, né? E ali você escuta os rosnados dos bichos. E para você tocar, tem que ter muita coragem, muita fé. Eu fiz a passagem aqui. Não deu, não está aí não? Aí se não tiver, eu vou continuar. Enquanto isso, vocês vão achando para mim. Então, amados, aí eu fico pensando, de repente a vida daquela mulher mudou, né? E olha, e acabou vivendo uma situação dessa, num lugar daquele horrível. Então, amados, nós precisamos ter mais ousadia, ter mais fé. Para os homens também, nós temos que ter esse tipo de ousadia, né? É uma fé misturada com uma coragem ousada, né? É uma fé e uma coragem ousada para ir para um lugar desse e fazer isso. E nós precisamos, e Deus honrou
Deus honrou aquela mulher porque Deus fez com que chegasse até os ouvidos de Davi. Porque aquela mulher se humilhou com aquele pano ali de saco. Ela se arrependeu. Ali ela orou a Deus. E Deus fez com que chegasse aos ouvidos de Davi e convenceu Davi a dar um enterro digno para os seus filhos. Então, aquela mulher pediu perdão. Às vezes, quando acontecer alguma coisa na sua casa, você precisa pedir perdão para Deus. Às vezes o seu filho pecou, você fala, Senhor, a minha casa pecou. Senhor, a minha família pecou e eu pequei também junto. Às vezes está acontecendo, né? Na nossa família, você fala, Senhor, perdoa a minha família e eu me incluo junto. E você se inclui junto ali com um sinal de humilhação, né? Pedindo ali perdão para o Senhor, como aquela mulher fez, né? Ela pediu perdão pelo que Saul fez, pelo que seus filhos fez. Por isso que ela teve um enterro digno dos seus filhos. Mas às vezes nossos filhos estão lá no erro, e às vezes a gente fala assim, ele que pecou, e eu não tenho nada a ver. Muitas vezes, amados, acontece coisas na vida dos nossos filhos que a culpa às vezes somos nós. E nós temos que nos humilhar também. Nós temos que pedir perdão para Deus, e foi isso que Rispa fez com aquele pano de saco ali, um sinal de humilhação, né? E nós temos que fazer isso. Nós temos que chegar diante de Deus. Está acontecendo alguma coisa errada dentro de casa? Senhor, olha, Senhor, está acontecendo isso. Nos perdoa minha casa, perdoa minha família, né? Se humilhar diante do Senhor. E aí o Senhor vai mudar a história. Porque Deus, Ele é maravilhoso. E quando Ele vê em nós um arrependimento, o Senhor, né, não dispensa um coração quebrantado. Conseguiu achar? Não? Ai, que pena. Eram 4 fotos muito interessantes. E ela mostrava, né, ela tocando os urubus de dia, e à noite tocando as feras, os lobos, né, porque tem muito lobo também que vem para comer as carnes, né? Aquelas que parecem onça, como que é o nome dela? Parece hiena, que gosta de carne podre. Imagina o cheiro podre entalou ali, eu não sei como, né? Ali todo aquele lugar, e o animal sente o cheiro de longe. Imagina, de longe vinham os animais, porque o cheiro entalou ali naquele lugar, né? Então aquela mulher não teve descanso. Eu quero dizer para você, minha amada, né? Não se contenta em ver o seu filho sem Jesus. Ele não bebe, não fuma, ele é um bom menino, faz uma boa faculdade. Não é suficiente. Boa faculdade, não fumar, não beber, não ter vício, não ter nada, isso daí é dever de todos nós. Então, nós temos que desejar que a nossa família esteja no Senhor, nossos filhos estejam no Senhor. A salvação não tem preço, e nós não podemos abrir mão disso, né? Abrir mão que a nossa família esteja longe do Senhor. Nós temos que continuar lutando contra as feras. As feras são os demônios. Não tenha medo. Vai para cima mesmo e luta. Eu sou um tipo de mamãe. Eu sou uma mãe leoa, uma mãe brava, mas também uma mãe amorosa, mas uma mãe brava, uma mãe que luta, vai para cima do inimigo e não quero nem saber. Sabe, eu vejo uma situação e falo, não, sabe, e não aceito, não aceito, até ver ali tudo
ali do jeito que eu tenho colocado diante do Senhor. Amém, amados? Essa palavra eu deixo para vocês, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que possam estar edificando a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Luta pela sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém. Espera só um pouquinho. Amém, graças a Deus, que palavra maravilhosa, não só para as mães, né, mas para todos nós, para nós ficarmos firmes nas palavras que nós colocamos diante do Senhor. Amém, amados? Porque quando a gente faz um voto, quando nós fazemos um voto, quando nós colocamos diante do Senhor, esse ano aqui eu vou orar mais, esse ano eu vou para a célula, eu vou pegar firme, esse ano eu não vou faltar culto. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo essas palavras. Então, as palavras têm poder. E Deus zela pela sua palavra, porque o mundo foram criado, tudo foi criado pela palavra. Então, Deus honra a palavra. Amém, amados? Então, presta muita atenção de coisas que você coloca diante de Deus. Até promessas que você fala, às vezes para as pessoas, para depois falar, eu não vou fazer nada disso. Toma cuidado, porque Deus está vendo tudo. Amém? Eu quero agradecer, nós vamos tomar a ceia do Senhor, e quero agradecer os irmãos que acessaram a nossa live, e o nosso pastor presidente, o pastor Paulo Sérgio, entrou para ver a nossa live, e nós louvamos a Deus pelas nossas autoridades, louvamos a Deus pela vida do pastor Paulo Sérgio, a sua esposa, e nós louvamos a Deus por toda a liderança da Igreja Missionária Unida. Por isso que é bom nós estarmos submissos às nossas lideranças, porque a bênção do Senhor vem sobre nós. Obrigado, pastor Paulo Sérgio, você é uma bênção. Amém. Nós amamos o Senhor, é uma honra o Senhor ser o nosso pastor presidente. Amém? Graças a Deus. Então nós vamos dizer bem forte ao pastor Paulo Sérgio nessa live. Pastor Paulo Sérgio, diga assim: Pastor Paulo Sérgio, Pastor Paulo Sérgio, nós te amamos. nós te amamos. A Igreja Missionária Unida, A Igreja Missionária Unida, de Três Corações, ama o Senhor e a sua família. Amém, amado? Deus abençoe vocês que acessaram a nossa live no nome de Jesus.